Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais uma edição inédita para você, hoje para falarmos sobre a importância das abelhas, com os nossos convidados que estão aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM. São Elisaldo Calixto de Lima, empresário, e Fernando Augusto Souza Floriano, técnico em segurança do trabalho e biotecnologia. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, de Lauro Neto, um dos gestores executivos da IE4Business, e de Flávia Montans, presidente do GAPS. Bom, você sabe, eu, o Gataíde, não venho sozinho, venho na companhia aqui do JP. JP é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conhecimento, desse conteúdo, através da frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência, mas também estamos transmitindo simultaneamente através da internet, de duas formas, tá? Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, e assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clique em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal. Inscreva-se, habilita o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação do conteúdo que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E através desta live, dessa transmissão simultânea que nós estamos fazendo lá no YouTube, que você pode deixar o seu comentário, deixar a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de assunto, de convidado, e pode contribuir aqui com o nosso programa Boa Tarde Produtor. Agora, se você quer também se informar de maneira muito dinâmica, vai lá no Instagram, rioverde.fm. É por lá que nós divulgamos os highlights, os melhores momentos dos convidados e dos assuntos que passam aqui pela nossa bancada diariamente. Então, rioverde.fm, segue lá. E aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do programa, Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial. Seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor, minha parceira Dares. Obrigada, meu amigo Hugo Ataíde. Bem-vindo também ao Boa Tarde Produtor. Boa tarde para você. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde aos nossos convidados que já estão aqui conosco. E uma boa tarde muito especial para você, nossa audiência qualificada. Você que nos acompanha na frequência 100.9 ou através do nosso aplicativo e na nossa terceira opção, através do nosso canal no YouTube. Saiba que você é muito bem-vindo. E aqui você tem voz e também tem vez. Então, qual que é o assunto que você quer ver aqui no nosso Boa Tarde Produtor? Manda pra gente sua sugestão de assunto, o nome de uma pessoa que você queira que participe conosco, que nós estamos aqui à sua disposição. E o nosso telefone para contato é o 649-9949-1009. 649-9949-1009. Hoje vamos falar sobre um tema que vai muito além do mel, as abelhas. Esses pequenos insetos, com e sem ferrão, são verdadeiros pilares da natureza, desempenhando um papel essencial na polinização das plantas, na produção de alimentos e na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas. Sem elas, a diversidade de frutas, vegetais, grãos e flores seria drasticamente reduzidas. Além disso, as abelhas contribuem para a preservação da biodiversidade, garantindo que os ecossistemas funcionem de forma harmoniosa e sustentável. Então, ao longo do programa, nós vamos explorar as diferenças entre as abelhas com e sem ferrão, entender suas funções e descobrir por que é tão importante preservá-las. Dares, eu vou trazer aqui então para a nossa bancada, apresentar o nosso primeiro convidado. Ele que é Elisaldo Calixto de Lima, é graduado em Ciências Econômicas e Gestão de Cooperativas pelo ISA, Escola de Negócios, possui formação como CEO pela FIA Business School e imersão internacional pela Executive Education em Portugal. É empresário do ramo de transportes, exerceu 2 mandatos como presidente do SETSESG, Sindicato das Empresas de Transporte. Além de sua trajetória empresarial e institucional, dedica parte do seu tempo à apicultura, atividade que cultiva como paixão pessoal. Portanto, Zaldo, seja bem-vindo aqui à bancada do Boa Tarde Produtor pela primeira vez. Bom dia Dares, bom dia Hugo. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes, da Rádio Rio Verde FM.
É um prazer estar aqui. Eu só quero fazer uma correção aí. Você falou que eu participei como 2 mandatos como presidente do sindicato. Estou como presidente ainda. Opa, maravilha. Está como presidente ainda, né? Você leu um currículo aí, é grande, né? E o cara tá mexendo com abelha, né? Eu quero entender isso aí. A gente vai é o principal ponto que a gente vai abordar aqui também, né? Pois é, mas é isso aí. Nós estamos aqui para falar de abelha, porque isso tá para mim como uma paixão, né? Que ao longo do tempo aí começou como uma brincadeira, às vezes assim uma curiosidade, e foi evoluindo, e hoje a gente sente a necessidade que as abelhas têm, como bem disse a Dares aí no início aí da apresentação, o quão é importante as abelhas para o nosso ecossistema, né? E é isso aí, vamos ver. Vamos falar um pouco aí de abelha. Eu trouxe o nosso amigo Fernando aí, porque ele é o perito para falar em abelhas. Olha que a expectativa aumenta para apresentar o Fernando, hein? Com certeza. O nosso segundo convidado é Fernando Augusto Souza Floriano. É técnico em segurança do trabalho e em biotecnologia. Além de atuar como apicultor e melicultor, daqui a pouco ele vai falar a diferença, né, de um para o outro, ele é fundador do Instituto Guardião das Abelhas, que é uma instituição dedicada à preservação e valorização da apicultura e da melicultura no país. Fernando, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Obrigado. O Zaldo falando aí, o que acontece? O Zaldo, ele é um apaixonado realmente pelas abelhas, ele falou, as abelhas é um hobby para ele, é uma distração. Ele até brincou comigo, Fernando, as abelhas é para eu viajar. Todo o dinheiro que eu tenho do mel, eu vou usar para viagem, para eu passear com a minha esposa e tal. Já no nosso caso, é um pouco diferente. A gente tem como renda principal, hoje a gente sobrevive só sobre abelhas. E a gente tem aí vários projetos bacanas acontecendo já na cidade de Rio Verde. Um deles é o projeto do Instituto Guardião das Abelhas, que é algo que, se eu pudesse fazer só isso, eu estava feliz, realizado. Porque eu acredito que a gente vem na Terra não só de passagem, a gente tem que deixar um legado. Legal. E o Guardião das Abelhas é um legado que eu não vou deixar só para Rio Verde. Eu vou deixar para o estado, para o município, para o país, que é um negócio muito grandioso. Conforme a gente vai conversando aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o quão importante esse projeto é para nós. Assim mesmo como a polinização também, que é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouco. Perfeito, então vamos dar a introdução aqui, né? Vocês levantaram a bola, o Fernando já falou aqui, né, Zaldo? Já revelou que cultivar, né, ser um apicultor é um hobby para você. Eu conhecia vários hobbies, né? Pessoas assim, não, vou fazer um hobby, vou pescar, vou jogar bola, mas cultivar abelhas é a primeira vez que vejo. Como que surgiu isso na sua vida e por que você decidiu se dedicar a isso? Bom, na verdade, assim, minha família, assim, é bem humilde mesmo. Desde criança, eu tinha um sonho de ter um sítio, de ter algum lugar, assim, que fosse meu, digamos assim, sonho de querer ser fazendeiro, né? Uhum. Hoje eu brinco de fazendeiro, porque tem um sítio que é mais ou menos uns 10 alqueires. Então, começou lá, aí eu arrumei a primeira abelha lá, sem nenhuma técnica, sem nada. E aí nós começamos, eu e a Karina, minha esposa, né? E quando foi a primeira vez, assim, né? Nós fomos lá tirar o mel, né? Nós compramos roupa e tudo. E, rapaz, nós pegamos, hoje eu julgo assim, um quadro feio, né? E aquilo para nós era a maior alegria. A gente tá com aquele quadro lá que tava tirando o nosso próprio mel. E hoje a gente julga assim, nossa, aquele primeiro quadro de mel que nós tiramos era feio, hein? Porque tem tudo uma técnica, você vai aprimorando para você dar condição para a abelha produzir bem o mel, né? Porque você ir lá, por exemplo, a abelha tá lá num galho de pau lá, você ir lá e cortar um favo ali, às vezes você tira um favo legal, mas você põe a caixa, então ela tem a separação ninho, tem a separação melgueira, aí você vai lá no ninho para colher mel. Tá errado, né? O ninho é o lugar onde ela está produzindo os filhotes, tá? A rainha está fazendo postura e tal. Então não é o lugar de você tirar mel. Mas como a gente não tinha o conhecimento,
Aí, pra nós, aquilo ali tava maravilhoso, né? Era tudo mel. Era tudo mel. Mas aí eu resolvi fazer o curso e tudo, né, para aprimorar. E aí a gente foi adquirindo experiência. Então, foi bem na época, no início da pandemia, eu fiz o curso. Aí, como eu comprei esse curso online, a Karina fez também. Ela até fala até hoje, eu sou uma formada sem diploma, porque o curso dava direito a um diploma, né? Uhum. E ela fez o curso junto, né, online, mas ela não teve diploma. Mas ela, assim, ela entende também, tanto quanto eu, e sempre ela tá ajudando. Quando a gente vai fazer até a colheita de mel, né, Fernando? Nós nós se ajuda, né? Vai colher o mel, então, porque é uma coisa que tem mais, exige um pouco mais de mão de obra, aí a gente se ajuda. Tem o Fernando, o Gilney, que é amigo nosso também, aí a gente junta para fazer a colheita. E às vezes, quando acontece com outro também, a gente vai ajudar também. Então, foi assim que iniciou. E hoje nós estamos aí. E nessa ajuda que tá surgindo a ideia da cooperativa, né? Exatamente. Já que você levantou a bola, você já chuta ela aí. Não, mas vai ter, acho que vai ter uma Vamos falar. Eu queria, na verdade, aproveitar aqui esse gancho do Zaldo, né? Porque ele chegou aqui dando presente pra gente, ó. Quem tá no YouTube tá conseguindo acompanhar aqui, ó. Casa do Mel. Trouxe aqui, ó, 500 gramas de mel. Purinho. Muito bom o presente aqui, ó. Flores do Cerrado. Como é que funciona isso? Flores do Cerrado, tem algum tipo de florada, de tipo? O Fernando até sabe dizer com mais propriedade sobre as floradas, mas eu vou falar assim um pouco de conhecimento. Assim, a gente tem na nossa região a predominância do Cerrado, Sim. Né? Então, as floradas do Cerrado, ela nos dá um mel mais puro, que, digamos assim, ele faz um mesclado, né? É diferente de você ter, vamos supor, você pôs a abelha numa plantação de laranja. Você vai ter uma florada da laranja. Você pôs no girassol, você vai ter do girassol. Até na soja, que hoje tem coloca-se também na soja, então você vai ter da soja. Mas do Cerrado, que é o que mais eu, no caso, a nossa produção é mais da flor do Cerrado, eu digo que ele tem um diferencial, é um mel mais saboroso, né? Então, e você falou aí da Casa do Mel, você sabe por que vem esse casa... Por que do nome? Então, casa com Z. Com Z. C-A-Z-A, casa. Então, é de Karina e Zaldo. Então Marqueteiro. Casou. Casou. Boa, Casa do Mel. Procura aí, siga aí no Instagram, gente. Pois é, e sobre a florada aí, o Fernando sabe dizer com mais propriedade sobre as floradas que nós temos aqui na nossa região. Aqui a gente tem a florada predominante, né, que é o cipó-uva. Por que a gente fala predominante e por que a gente consegue identificar que é o cipó-uva? É um mel mais claro, mais suave. O do goiano, ele é apaixonado no mel do cipó-uva. E depois nós temos o mel multifloral, que é o mel do cerrado, que é aquele mel que a abelha tem que ir em várias flores para adquirir um pouquinho de mel. Então é um mel muito bom também, porém, dependendo se ele for, por exemplo, aroeira, açoita leitão, vai ter um mel um pouco mais escuro e, consequentemente, vai mudar um pouquinho a nota ali no sabor dele. Então, nós temos uns méis ricos, né, de todas as regiões. Eu tenho amigos de vários lugares do Brasil e eu gosto de experimentar um pouquinho de cada mel, porque mel é mel? Não, mel não é mel. Se você experimentar com frequência de vários lugares, você consegue sentir notas diferentes. Coisa que a gente não é acostumado, porque nós brasileiros não somos acostumados a consumir mel. Mel é remédio, não, mel é alimento. Mel tem ferro, zinco, potássio, aminoácido. Na medicina Ayurveda a gente usa o mel como alimento e como medicamento também. Uma porção de mel com uma porção de ghee nutre o seu corpo durante um dia inteiro. Então, assim, são coisas que a gente não conhece e que é bom essas entrevistas para a gente estar mostrando para a sociedade, para a comunidade, a importância de consumir mel. É um produto saudável e ajuda também na economia do Brasil. Em casa de manhã, mel é remédio. Minha avó sempre falava isso também, mel tá? com açafrão, hein? É bom pra garganta, né? Mel, açafrão e limão. Mas eu costumava muito consumir o mel com queijo.
E café. Gente, é uma delícia. Não. E o tanto que sustenta a gente, né? Conforme a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai vendo as loucuras delas, né? Então, assim, eu particularmente como mel com tudo. Tem churrasco que eu ponho na carne, eu ponho no queijo. Eu tô comendo arroz ali com frango, eu jogo um pouquinho. Minha esposa às vezes fica olhando assim. Menino. Não, eu sou agridoce, né? Mas com o mel, então, fica muito... Linguiça, dependendo da marca, indeferida, aquelas que a gente assa... Não, vocês não têm noção tanto que fica gostoso. Por conta do sabor dela, que salgadinho... Realça, né? Não, fica muito bom. Então, mel casa com tudo. Mel é vida. Mel é vida. Fernando, você é uma apaixonada, a gente já percebeu. Conta pra gente um pouquinho da sua história também com as abelhas e fala pra gente qual que é a diferença entre apicultor e melicultor. É porque é normal essa confusão, só vou falar que é meliponicultor. Meliponicultor. Isso, tá, mas é normal, porque são assuntos que a gente não tá acostumado. Essa palavra trava a língua. Trava a língua. Não, inclusive tá te interrompendo, Fernando, eu fui saber da existência dessa palavra, da existência dessa cultura através de você, né? Porque eu fui falar com o Fernando, Ares, falei assim, não, vamos falar sobre apicultura, esse mercado de apicultura. Ele já falou, Hugo, existe a apicultura e existe a meliponicultura, e é isso que ele vai explicar agora, que eu fiquei sabendo através dele. Pessoal, o que acontece? O meu maior sonho é que o guardião das abelhas, ele saia dessa caixinha que ele tá, ele alcance voos longos. Por quê? Essa falta de conhecimento, vamos dizer assim, não é sua, é da sociedade por nossa, inteira, né? É nossa. Eu vou te falar, a gente trabalha com 3 produtores rurais na polinização da soja, vou tentar não confundir o nosso público. O que acontece? A meliponicultura, ela é esquecida. Nós temos hoje 3 abelhinhas que todo mundo conhece. A arapuá, que é quem enrola no cabelo, a jataí e a conferrão. Ponto. Se você for perguntar, as pessoas conhecem essas 3 abelhas. Tem um rapaz numa fazenda que ele vive de fazer lasca. A fazenda vai fazer um desmatamento legal, tira o registro e tem que tirar as madeiras, né? Ele vai lá e faz troncos com essas árvores. Não existe ainda uma lei que você vai lá, faça um levantamento. Eu acredito que eu vou ajudar a montar essa lei, eu tenho fé nisso. Porque a hora que você for desmatar uma mata, até pra fazer estrada, igual eu vou pro Rio Preto, se fazendo uma estrada lá, acho bacana. Mas e aquela mata que eles estão derrubando ali? Tem que ir ali fazer uma avaliação. Quais abelhas tem ali? Porque a gente pensa no macaco, pensa no gato, pensa no tatu que tá ali. É muito interessante. Só que a abelha, ela alimenta eles. Porque ela que faz a polinização. E a gente esquece delas. Então, falando nelas, nós temos hoje no mundo 500 espécies de abelhas sem ferrão. Eu só conheço 3 mesmo. No Brasil, né? Memória, só conhece 3. No Brasil, 240. Esse rapaz que vive de tirar lasca desde a infância, ele conhece a jataí, a marmelada e a borá. Entendeu? Ele vive no mato. Eu vou, Fernando, eu tiro a abelha demais, eu derrubo uma árvore, às vezes ela morre lá. Eu falei, não, me chama, eu vou lá e eu resgato ela. Por quê? Ela tem um valor na sociedade. Nós dependemos dela. Albert Einstein já falou lá atrás que se as abelhas extinguissem, a humanidade só teria mais 4 anos de vida. E infelizmente, eu penso que quando ele tava nessa vibe, ele tinha tomado um chá, alguma coisa alucinógena, porque como que ele ia falar isso lá atrás, onde que não tinha esses grandes centros e nem esse desmatamento que tem hoje? Hoje, infelizmente, a fala dele se torna real, né? E o que acontece? Eu falo que se as abelhas extinguirem, nós não vamos ter só 4 anos de vida mais. Quando os caminhoneiros parou há uns 3, 4 anos atrás, não me lembro aquela greve dos caminhoneiros, eu lembro que o atacadão ficou sem papel higiênico, sem água mineral, 20 dias. Imagina, porque hoje a gente trabalha com o estoque do nosso cliente. Ninguém tem estoque armazenado. Então, cuidar das abelhas é cuidar da sociedade. E o projeto Guardião das Abelhas, posso dar um breve? Claro! O projeto Guardião das Abelhas, ele vem com essa pegada. Qual que é o foco dele? Fazer meliponários em 20 fazendas. A gente já está no Flávio Faedo, na Marião Compir, no Paulo Buffon, na Valéria Oliver. E o projeto era só para Rio Verde, mas a gente já está em Quirinópolis, no Fernando Cardoso, que é um dos projetos da polinização. Então eu estou pegando esses meus parceiros e jogando também no Guardião das Abelhas. Como que o projeto funciona? Nós iremos armar ninhos isca, porque as abelhas elas se dividem naturalmente. E aí a gente vai pegar esses excedentes da natureza e, na verdade, falta espaço para elas enxamear na natureza. Nós capturamos essas abelhas, montamos meliponários, onde são um bloco de abelhas, deixa eles quietinhos agora. A gente vem para a cidade, nós já fizemos esse trabalho em 3 escolas, na Copem e as outras 2 me falhou o nome agora. O que acontece nessas escolas? Nós levamos 2 colmeias de abelhas sem ferrão,
Essas colmeias o guardião deixa fixo lá na escola. Pra quê? Pra criança. Porque é o seguinte, não adianta nada eu vir aqui dar uma palestra, eu amo, eu faço, eu aconteço, e eu vou embora e o projeto acabou. Esse projeto, ele é vivo. Ele movimenta, entendeu? Então ele chega na escola, eu deixo 2 colmeias de abelha sem ferrão na escola. Pra quê? Para as crianças estarem ali no recreio, a abelhinha é legal. Aí no outro dia ela, a abelhinha, deixa eu ver. Ah, vou pesquisar de abelhinha. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi 1 vez e 2, pesquisei, me apaixonei. Comecei a querer ganhar dinheiro com a abelha e fui me especializando cada vez mais. Então nós temos que trazer essas crianças para ter esse conhecimento. Então nós damos uma palestra, não dá para fazer com toda a escola, porque nossa equipe é pequena, é minha esposa, meus filhos que vai comigo. Por quê? A gente ensina as crianças depois da palestra como fazer sua própria isca pet e levar para casa. Aí é aquela coisa de louco, todo mundo quer fazer a isca. E se fosse só a palestra, eu queria fazer com a escola inteira. Porque quanto mais pessoas treinadas, melhor seria. Tá, fui na escola, dei a palestra, deixei as 2 colmeias. Depois a gente vai para as praças. A gente tá faltando alinhar algumas coisas com a Prefeitura de Rio Verde para autorizar a gente a estar colocando os meliponários nas praças. Para quê? Para a comunidade agora ter conhecimento dessas abelhinhas que a gente só conhece 3. Né? Então vai ter um meliponário com 15, 16 colmeias no meliponário e nas praças ter algumas placas educativas falando sobre a abelha. Uma coisa lúdica, a abelhinha conversando com a comunidade. Olá, tudo bem? Eu sou a Jateizinha, quer saber mais sobre mim? Pá, cai no QR Code, joga pro site do Guardião das Abelhas, lá tá toda a explicação. Se você não quer saber de abelha, mas pelo menos você tá sabendo que elas existem, né? Então esse é um mundinho das abelhas sem ferrão. Quer que eu... Sim. Das europeias agora. Uhum. A abelha europeia, o que acontece? Ela foi introduzida na época de Dom Pedro II pelo Padre Antônio. Ele alega que era para fazer cera, para fazer vela. Eu penso que era para fazer hidromel, porque naquela época a gente ainda não tinha uvas no Brasil para fazer vinho, né? Então ele pediu para fazer cera, mas eu também acho que era fazer hidromel. E ele trouxe as abelhas europeias. A abelha europeia, ela ferrou, ela tem ferrão, só que ela não te ataca. Ela não é uma abelha que ataca. Então você vê nos Estados Unidos o pessoal mexendo só com proteção no rosto, sem roupa, sem EPI nenhum. E é o que os nossos avós, bisavós mexiam. Ah, eu mexo com a abelha, ela não ferrou. Antes eu mexia só de short, só de cueca, porque era essa abelha mais europeia. Hoje nós temos a abelha africanizada. O professor Kerr depois trouxe a africana da África. Eu tive o prazer de conhecer a africana, que eu trabalhei na África 4 anos, pela Odebrecht como técnico de segurança. Então lá como a gente trabalhava com o socioambiental, então a gente fazia a relocação das colônias. E quando eu saí de lá, eu deixei 4 ou 6 colônias relocadas. Porém, eu ainda não tinha conhecimento que eu tenho hoje de apicultura. Eu só colocava elas nas caixas comuns, mas pelo menos eu salvava aquela genética, né? E aí o professor Kerr trouxe a africana para o Brasil. Hoje nós temos a abelha africanizada. Depois de 35 anos, elas povoou todo o Brasil e foi até para fora do Brasil, vamos dizer, fecundando as outras europeias e ficando então a abelha africanizada, que é uma abelha extremamente defensiva, porém muito produtiva. Então hoje nós temos essas 2 abelhas, esses 2 grupos. A abelha europeia, que o pessoal conhece, a africanizada, no Maranhão o pessoal chama ela de italiana, mas é a mesma abelha. E nós temos as abelhas sem ferrão, que no mundo é 500 espécies no mundo inteiro, e no Brasil nós temos 250, das quais nós conhecemos 2, na verdade, né? Porque 3 é colocando a europeia no meio. Uhum. Então esse é o mundinho das abelhas. Ó, mundinho, interessante, mundinho das abelhas. E é realmente um mundinho, né? Porque ele tá trazendo várias questões ali que realmente eu particularmente não conhecia. E agora ele tá falando, a maioria das pessoas também desconhece, né, Dares? Assim, a cabeça começa a fervilhar, porque você fala, mas peraí, vai pra praça o projeto, vai fazer muita coisa, e se cada um fizer a sua parte, é bem interessante a gente, além de conhecer mais, a gente tem a polinização natural das plantas também, né? Sim, esse projeto, a gente está buscando parceiros, a gente já está em conversa com o Cicobi, que vai ser um dos nossos patrocinadores, porque esse projeto ele é muito bonito, porém ele é muito robusto. A Marion Compir, ela é a madrinha desse projeto, e ela me ajudou porque eu sou um cara da ideia, né? Então eu chego com aquele monte de coisa, a Marion falou assim, Fernando, respira, esse projeto seu é muito grande, ele tem que ser executado, mas vamos dividir? Vamos deixar fazenda para produtor, vamos deixar escola e praça para prefeitura. Eu falei, não, tudo bem. Aí nós estamos caminhando dessa forma. Só que esse caminhar ainda ele é lento. Por quê? Nós já fizemos o primeiro bloco, não é o primeiro bloco genético, mas nós já fizemos o primeiro meliponário, porque o nosso foco real é fazer bloco genético. Hoje não se tem um banco genético de abelha sem ferrão. A Embrapa tem,
um projeto, um estudo, como se fazer um banco genético. Por quê? Se você quiser banco genético de milho, tem. De soja, tem. De laranja, de tudo já temos, né? Dos vegetais. Se você quiser dos animais, temos esperma, temos material genético guardado. Das abelhas nós não temos. Vou falar rapidamente, se a gente for falar, vocês podem me ajudando aí, puxando meu tempo, porque a abelha não tem... Não, eu tô vendo o viajo. brilho dos seus olhos aqui, ó, que você gosta pra caramba disso. Vai lá. O que acontece? A abelha europeia, ela voa, a rainha voa. Então, se eu desmatar uma árvore, se eu derrubar uma árvore, se acontecer um incêndio, o enxame vai embora, porque a rainha voa. Já nossas abelhas sem ferrão, agora vai doer o coração. A rainha não voa. Se a rainha não voa e eu posso desmatar 80%... Eu tô falando coisa legal, nada ilegal, tá? Se eu posso desmatar 80% da minha fazenda, quantos por cento das minhas abelhas eu matei? 80%. E essa conta você não vai achar em lugar nenhum, porque ninguém quer saber disso. Isso não gera renda, isso não gera conhecimento. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo o nosso banco genético. As 240 colônias, espécies que existem no Brasil, cadê elas? Se a gente não está vendo elas, e se eu posso desmatar 80%, eu já perdi 80%. Então vamos lá, mas peraí, vamos levantar a cabeça, tem 20% ainda. E o incêndio que acontece, criminal ou acidental? Deu um curto no fio, o fio caiu no chão, pegou fogo na mata. O que acontece, pessoal? Como que a abelhinha, então, ela migra de um lugar para outro? Ela não migra, ela se divide. Uma colmeia está aqui, forte, estruturada, e aí a colmeia fala assim, olha, tem muito mel, tem muita cria, vamos dividir? Aí a rainha fala, não, vou fazer uma nova princesa. Ela vai, bota o ovinho, vem uma nova princesa. As campeiras vão para o novo oco de árvore procurar, várias campeiras vão, e aí onde que a gente arma os ninhos isca, né? Aí ela identificou o lugar bom, volta e fala, achei um lugar bom. E ela fala dançando, fazendo o símbolo do infinito, batendo as asinhas e mexendo a bundinha. Quando ela identifica um novo lugar, ela volta e faz essa dancinha. Mas todas acham um lugar. Quem é mais agitado, quem é mais eufórico, as outras falam, peraí, vamos ali ver o que ela tá falando. Aí vai um grupo maior para conferir, porque não é verdade absoluta o que ela falou. Vai um grupo maior ver o que ela falou. Opa, voltou e o grupo faz a mesma dancinha dela. Confirmei, tá certo o que ela falou. Vai um grupo agora fazer limpeza. Ela tem ligação com a casa-mãe, coisa que a europeia não tem, por exemplo. O pessoal vai ficar confuso, tá? Porque a europeia, quando ela se divide, ela já vai com a rainha fecundada e não volta mais na casa-mãe. A abelha sem ferrão, olha o cuidado que ela tem. Ela tem 60 dias de ligação com a casa-mãe. Por quê? Elas entendem que ela tá frágil. Então ela pode vir buscar cera, buscar alimento, buscar tudo que ela precisar na casa-mãe durante 60 dias, que é o tempo que ela vai se fortalecer. Depois ela corta o cordão umbilical, cada um é um indivíduo individual. Então assim, é fantástico. Nós estamos perdendo esse mundo e o Guardião das Abelhas vem com essa pegada de proteger e salvar elas. Ô Darius, ele falando aí de rainha, de princesa, eu tô imaginando realmente um reino ali, né? Um reinado. Agora, antes da gente continuar aqui esse papo, Darius, vamos para a nossa primeira participação. Vamos sim, Hugo Ataíde. O Lauro Neto, ele é um dos gestores executivos da EF4Business. Ele tem um recado muito especial para você, que tem um modelo de negócio inovador. Olá, ouvintes da Rádio Rio Verde FM 100,9 de todo o agro goiano. Tem uma mensagem muito especial para todos os empreendedores. Quem fala é Lauro Neto, sou um dos gestores executivos da EF4Business, a incubadora de empresas do IF Goiano, e eu estou trazendo uma notícia importantíssima para quem não quer perder a grande oportunidade de impulsionar seu negócio. Em parceria com o SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, nós estamos prorrogando as inscrições para o nosso programa de incubação de startups do agro. O prazo final, que estava acabando, ele foi estendido até o próximo domingo, dia 14 de setembro. Se você é daqueles que enxerga um problema no campo e já tem a solução na cabeça, se tem uma ideia inovadora e quer virar empreendedor, essa é, sem dúvida, a oportunidade que você estava esperando. Não deixe para a última hora, garanta sua inscrição e venha construir o futuro do agro conosco. Um forte abraço a todos da família Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Muito obrigada pelas informações, né, professor Lauro Neto? E são informações, gente, importantíssimas. Então, o tempo para inscrição, ele foi prorrogado. Você tem um modelo de negócio inovador? Se a resposta for sim, se inscreva no EF4Business. Ainda dá tempo, né, de você colocar o seu projeto. Telefone para mais informações, 649-8172-0169. E as inscrições, reforçando, vai até o dia 14 de setembro, domingo. É isso aí, pessoal.
Tá dado o recado aí. Ô Dares, eu conheci a Simple Verde e fiquei impressionado, viu? Eles são a primeira bioindústria de Rio Verde e a quarta de Goiás, trazendo pesquisa e tecnologia para criar soluções que realmente fazem a diferença na lavoura. E o melhor, tudo isso desenvolvido aqui mesmo em Rio Verde, Goiás, para quem vive do campo com mais simplicidade e produtividade. Produtor, eu já abri a porteira para o futuro, hein? Agora é sua vez. Fala com o pessoal no WhatsApp 679-9334-2442. Vou repetir, hein? 679-9334-2442. E aproveita para segui-los também lá no Instagram, @SimpleVerdeOficial. Simple Verde, bioinovação para a agricultura do futuro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Hoje estamos falando sobre a importância das abelhas, com os nossos convidados, Zaldo Calixto de Lima e Fernando Augusto Souza Floriano. Produtor, antes disso eu tenho um recado muito importante para você. Deixar o patrimônio da sua fazenda desorganizado pode te custar caro, causar conflitos e trazer problemas que você nem imagina. É por isso que a Rural PJ vai muito além da contabilidade. A Rural PJ separa as contas pessoais e empresariais, trazendo clareza e organização. Eles estruturam holdings familiares, garantindo proteção patrimonial e um planejamento eficiente para manter o patrimônio na família. Ou seja, a Rural PJ realiza o planejamento de sucessões para que o legado que você construiu chegue intacto às próximas gerações. Além disso, a Rural PJ legaliza a sua empresa fiscalmente, o que significa mais segurança para você e menos impostos para pagar. Na Rural PJ você não fica desamparado. A missão é organizar, proteger e preparar a sua empresa para o futuro, sem deixar nada para trás. Portanto, entre em contato agora pelo WhatsApp 649-9256-5661. Anote aí, 649-9256-5661. E aproveita para segui-los no Instagram também, @RuralPJ. Rural PJ, negócios planejados geram resultados esperados. Dares, vamos dar continuidade aqui. Antes disso, tem mais uma participação pra gente aí, né? Temos sim, Hugo. A presidente do GAPS, a Flávia Montans, ela tem um convite especial para você que faz parte da nossa comunidade. Olá, pessoal. Eu gostaria de convidar a todos a vir participar conosco, GAPS, no dia 12 de setembro, no leilão da Festa em Louvor a Nossa Senhora das Dores, na Praça da Igreja Matriz. O evento vai estar acontecendo nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Então, convido todos os ouvintes e a nossa comunidade para nos ajudar no leilão, para terminarmos a nossa Igreja Matriz. Obrigada, Flávia. E reforçando o convite, a Festa em Louvor a Nossa Senhora das Dores, ela está acontecendo porque é de 15 até o dia 14 de setembro. E no dia 12 de setembro, o GAPS promove um dos leilões da festa lá na Praça da Igreja Matriz. E todo o valor arrecadado será destinado para a construção da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Tá dado o recado. E dando continuidade aqui no nosso papo sobre a importância das abelhas, eu queria saber do Zaldo, uma curiosidade minha agora, Zaldo, nessa sua trajetória aí de apicultor, né, por hobby, quais são os principais desafios que você encontrou nesse empreendimento aí? Você e a Camila, né, que ela tá junto nessa empreitada. Karina. A Karina, né, tô te casando com outra pessoa. Karina, me perdoe, hein? Você e a Karina, né, que vocês encontraram de desafios aí nessa jornada? É engraçado assim, né? A gente começou como um hobby mesmo assim. Isso há quantos anos, Aldo? A gente intensificou mais, foi em 2020 por aí, né? Que quando começou a pandemia e a gente ficava mais no sítio, a gente ia mais vezes para lá. Então foi quando até eu fiz o curso e a gente aprimorou mais. E aí a gente intensificou mais isso aí. Então, aí, quando você pensa assim, vou pôr uma caixa ali para produzir um mel, para eu ter o mel que eu produzi, né? Uhum. E aí aquilo começou a, assim, pegar gosto e tal, a gente começou a pôr mais uma caixa, mais outra, e você começa a mexer com a abelha, até uma caixa que tá só suja ali,
a abelha vem à loja naturalmente. Então, lá em casa, no sítio, sempre eu tenho que pegar e tá tirando algumas abelhas de lá. Aí eu tiro uma abelha, mas as caixas sujas tá lá, a abelha vem e aloja na caixa. Aí você tem que tirar ela de lá de novo, porque fica muito próximo da residência. Então, assim, você tem que ter o cuidado e pôr mais distante, né? Porque a abelha é assim, até vamos pôr um barulho diferente, uma ventania, faz com que ela se estresse e pode atacar. Então, assim, naturalmente, a abelha, se você não for lá e mexer com ela, ela não vai te atacar, mas pode ter alguma uma interferência, assim, que pode causar o estressamento delas e elas vêm atacar. Então, aí a gente começou a produzir mais mel e aí aonde veio a dificuldade? Comercializar o mel. Então, por exemplo, o ano passado, como hobby, nós produzimos 500 quilos de mel. Nossa, é bastante, hein? Meia tonelada de mel. Então, aí nós começamos. Hoje nós temos, isso aqui é ter produção da Karina, da minha filha Júlia. Uhum. A Júlia também, assim, o Instagram, nós temos o Instagram nosso, é a Júlia que cuida. Mas hoje ela está fazendo medicina em Goianésia e tem pouco tempo. Então, assim, por isso ele não está muito movimentado. Mas nós estamos divulgando e esperamos que uma hora vai estar melhor, porque é a juventude que consegue fazer mais essas coisas. Eu mesmo, com redes sociais, eu sou meio relaxado. Você prefere estar lá no campo mesmo, mexendo com as abelhas. Então, veio essa dificuldade para a gente comercializar o mel. Aí a gente foi aprimorando. Hoje a gente tem, assim, um ciclo assim, de pessoas que já preferem o nosso mel. Nossa, seu mel é muito bom, né, e tal. Porque você pode falar assim, mel é mel. Mas tem diferença de uma localidade para outra, de uma florada para outra. Então, o que nós temos, o Fernando bem disse aqui em algum momento que, por exemplo, nós temos cipó-uva. Então, esse mel aqui, ele não é só do cipó-uva. O cipó-uva, ele é clarinho mesmo, tem um mel bem claro. Então, aqui é uma mistura, né, de várias floradas. Por isso a gente, até no rótulo aí tá, florada do Cerrado. Porque, flor do Cerrado, porque são várias flores. E esse mel, ele é rico em muitas... tantos proteínas, como também medicinal, né? Coisas medicinais, né? Plantas medicinais que a abelha vai lá e extrai. Então, mas a dificuldade mesmo que você me perguntou vem da comercialização. E por isso que, em algum momento que nós vamos falar, nós estamos tentando fundar uma cooperativa. Já fala da cooperativa. Já engata, já levantou a bola, agora corta. Eu não posso deixar de falar aqui do nosso amigo Gustavo também, né? Que está à frente da cooperativa. Eu até pensei em chamar ele, mas ele falou assim, não, o Hugo me chamou e eu fico chamando os outros. Viu, Gustavo? Não fica com ciúme não, viu? Se você está ouvindo, mas nós lembramos de você. Aí, o que acontece? Nós estamos, o Gustavo, eu, o Fernando, o Gustavo e o Gilney, nós estamos mais à frente aí para fundar essa cooperativa. Por quê? Isso vai facilitar tanto na compra de insumos, porque você pode até pensar assim, que despesa tem para mexer com a abelha? Mas tem, porque se você quer fazer uma coisa bem organizada, então você tem que comprar caixa, né? Então, como eu disse, a caixa tem a separação, tem a caixa ninho e tem as melgueiras. Então, hoje uma colmeia que produz bem, você chega a ter até 8 melgueiras em cima. Então, você vai fazendo um prédio. Uhum. Você vai colocando. Ou, às vezes, se você tem preferência também, você extrai e volta as caixas lá. Extrai e volta, mas é mais trabalhoso, né? Do que você, de repente, você ir fazer a colheita de uma vez só, fazer a extração, centrifugar e tudo. Então, nós estamos com o projeto da cooperativa, tanto para adquirir insumos, né? Que a gente vai utilizar, que é a cera violada também,
Então, tem algumas pessoas que fazem a própria cera, porque aqueles quadros que você deixa de usar, porque com o tempo você tem que ir trocando a cera lá da colmeia para que as abelhas também não sintam que aquele ambiente está muito velho para elas e vai embora. Vai embora, né? Então você tem que estar trocando cera, essas coisas. Aí aquela cera que você tira, você tem um processo também de... você vai decantar aquilo ali para tirar a cera dos quadros. E aí aquela cera in natura que você tirou, você processa para fazer as lâminas de cera. Aí tem gente que tem, como assim, já se estruturou melhor, tem todo esse processo. Ele consegue fazer a lâmina, ele consegue fazer alveolar a cera, né? Que é fazer ela ficar com aqueles... pelo menos o começo que é aqueles... como é que chama? O alvéolo. O alvéolo, né? Você passa numa máquina que meio que inicia aquele processo para a abelha dar continuidade. Uhum. Então, o que é a cooperativa, a intenção da cooperativa? Você fazer todo esse processo dentro da cooperativa, você estruturar, fazer e atender o produtor. Aí ele pode pagar com mel, ele pode pagar com dinheiro também, né? Mas quem for cooperado, ele vai ter acesso a todo esse processo, até daqui a pouco a centrifugar. Não, você traz o mel, nós centrifugamos aqui, já fazemos com todo higiene, tudo certinho, vamos criar uma casa do mel, né, que é o local onde você faz a extração, então isso tem que ter uma aprovação aqui no caso de Rio Verde, que é o SIM, né, que é a Secretaria Municipal de Inspeção Municipal. É o selo de inspeção municipal, né? Então, você tem todo um processo para você estar apto. Então, hoje, assim, por exemplo, a minha extração do mel, eu faço, por exemplo, o Gilney, que ele tem lá a casa de extração dele, que é aprovada, tem o selo de inspeção e tudo, né? Então, eu levo para lá e é feito lá. Mas a intenção da cooperativa é a gente estruturar para fazer tudo isso e atender todos aqueles apicultores que estão na nossa região. Eu vou fazer um registro. Eu ganhei umas abelhinhas. Tô esperando lá na minha casa, mas eu não entendo nada, Fernando. Como é que eu vou fazer para cuidar dessas abelhinhas lá em casa? Olha, nos seguindo nas nossas redes sociais, você vai ver muito conteúdo. Só que eu posso também estar te orientando. A gente vai, como a sua abelhinha ela vai fazer parte do Guardião das Abelhas. Com certeza. Hoje o Guardião das Abelhas, quem faz os acompanhamentos só sou eu, né? Mas em breve a gente vai ter um grupo de pessoas, a gente tem parceria com o IF, o meu objetivo é porque é o seguinte, esse projeto eu não vou fazer ele sozinho, eu preciso de várias pessoas. Mãos, né? Isso. Contrata eu, tem tempo. O Zaldo, ele é um parceiro meu, ele trouxe... Você já tá no projeto, já Zaldo. Já tá no projeto, ele trouxe o Cicobi para estar conversando com a gente, ele é essa ponte, e ele é o cara que quando eu tenho uma ideia mais louca, eu chamo ele fala, Fernando, diminui aqui, aumenta ali, ele vai me dando, ele é meu consultor, né? Ele vai te ouvindo e consultando, e olha, peraí, vamos dividir, vamos fracionar. Eu puxo a orelha também. Puxo a orelha também. Fernando, você tá agitado demais, moço. Diminui, Fernando. Dá uma segurada. Mas a sua abelhinha dá pra gente estar avaliando ela e te instruindo a você ter uma boa abelha ali, sem problema. Tá, e quem tá ouvindo a gente agora deseja ter também abelhas, como é que faz? Como é que entra em contato com você? Como é que é esse processo todo, Fernando? Então, nós estamos montando um curso porque tá tendo uma demanda muito grande, graças a Deus. Por quê? Quanto mais pessoas criam abelha, eu fico mais feliz. Por quê? Se as abelhas estão extinguindo na mata e se pessoas estão criando na cidade, eu falo que aquela caixinha é uma joia. E você está protegendo aquela genética. Se Deus livre guarde as abelhas extinguidas da natureza, os meliponicultor ou os apicultor vai ter o banco genético. O objetivo do Guardião é ele ter vários bancos genéticos de várias espécies de abelhas. Só que se cada pessoa criar a sua própria abelha, já é positivo também. Hoje tem uma legislação que você tem que se registrar no
no IBAMA, só que de 49 abelhas para baixo, você não precisa ter registro nenhum. Você é um criador artesanal, porque as abelhas indígenas, ela é nativa nossa. Então, por ser um animal nativo, você precisa da autorização do IBAMA. Mas, até 44 colônias, você pode criar sem problema nenhum. Você só não pode criar abelhas de outro bioma, porque o pessoal dividiu elas por bioma. Abelhas que foram registradas em tais biomas. Por exemplo, a nordestina, uma abelha que eu sou apaixonado nela. Só que ela não é do nosso bioma, então eu não posso criar ela aqui. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Mas tirando isso, é super tranquilo. É um pet bacana de se ter. E a abelha, além de ser um pet bacana, você vai consumir um mel extremamente saudável. E outra, o mel da europeia custa R$50 o quilo. O mel, por exemplo, da Jataí custa R$700 o quilo. Ah, mas eu não quero criar abelha para vender mel. Mas você vai consumir um mel de excelente qualidade e excelente valor agregado. E o sabor é totalmente diferente. Qual que é o seu mel, Zaldo? Oi? O mel que você produz lá no seu sítio, é de qual abelha, de qual espécie? Não, é da Apis, né? Da africanizada. Africanizada. Eu até tenho. Agora eu falo assim, o Fernando é apaixonado pelas abelhas sem ferrão. Mas é difícil cuidar, não é fácil não. As principais diferenças no cuidado ali, Zaldo? É porque ela é mais sensível. Ela é sensível. Então, por exemplo... E elas são bem menores também, né? E acontece de ter muitos invasores. Por exemplo, eu tenho Jataí lá e já tive vários... Cheguei a ter 3. Aí, de repente, veio um invasor e abelha limão e extermina a colmeia. Aí, quando você chega lá, você vê lá um monte de abelhinha no chão. Aquilo dá uma tristeza, assim, de você ver. Dói o coração. E outra coisa também, tem a lagartixa. Ela fica na porta da colmeia, só assim, comendo as abelhas. Então, você tem que pôr no local onde... você tem que criar uma forma de eliminar esses tipos de... Agora, a invasão, por exemplo, da abelha limão, igual o Fernando disse aqui, não tem jeito. Ela vem e porque a colmeia ali já está estruturada, ela fala assim, opa, vou pegar aqui que tem alimento, tem tudo aqui. Tá fácil pra mim, né? Vou ficar por aqui. Eu vou falar um pouquinho da limão, o que acontece? Deus, ele é perfeito, ele criou tudo perfeito. Só que nós chegamos e nós mudamos alguma coisa. Por quê? Eu falo, a abelha limão, ela é um controle populacional. Eu acho bacana a pegada da abelha limão. A abelha limão, ela não produz nada. Ela vive de saque. Então é isso. A gente quer dar um gancho na polinização, rapidinho? Pode dar uma pincelada aí. Pessoal, então em relação à polinização, igual a gente falou, o guardião das abelhas é a proteção das abelhas sem ferrão. E a cooperativa, eu tive uma ideia de montar uma cooperativa sozinho, depois o Zaldo, com o Gustavo, nós conversando. Sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa de mãos. E o que acontece? A polinização, ela vai fortalecer a apicultura em Goiás, primeiro em Rio Verde, vai estender para o Goiás e nós temos que fazer com que Rio Verde não seja conhecido só como a capital do grão, mas vai ser conhecido também como a capital do mel. Eu vou falar por quê. A polinização assistida, a Embrapa já vem fazendo pesquisas há mais de 5 anos sobre a abelha soja. Ela transcreveu um livro, chama Abelha Soja, quem quiser pesquisar aí, e esse livro é bem bacana. Nos Estados Unidos, é comum o pessoal fazer polinização na soja. Já no Brasil, não entendemos assim. Você chega num produtor e fala que a abelha vai ter uma interferência positiva, fala, não, eu planto soja há 10, 15, 20 anos. Nunca criei abelha. Eu tenho um amigo que é o Raul Faedo, e ele tava em Doverlândia, Diorama, onde que eles plantam lá também. E ele me ligou, cara, você não sabe de uma coisa, fiote? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, tô aqui na lavoura, nunca vi tanta abelha nessa minha vida. Eu falei, peraí, respira. Qual o momento que tá a safra aí agora? Não, a soja tá toda florida, tá cheia de abelha. Eu falei, peraí, Raul, você nunca viu esse tanto de abelha? Ou você nunca parou pra ver esse tanto de abelha ali? Será que é isso, cara? É porque a gente tá corrido no dia a dia e não observa. E por ser uma coisa corriqueira, e a abelha não tá na soja todo dia. Ela só tá na época da florada, no pico mais alto da florada. Então, se a soja ela se poliniza 95%. Eu falo que o ser humano, ele vai pra academia, ele quer fazer uma caminhada, um triatlo, andar de bicicleta, gastar energia. A natureza não gasta energia à toa. Por que a soja gasta?
produz néctar se ela não necessita de um agente polinizador? Isso são perguntas que o Gazzone vem fazendo, que ele vem trabalhando nos livros dele, e ele chegou à conclusão, fez alguns testes e fez um artigo científico. Nesse artigo ele alega que aumentou de 10% a 13%. E aí a gente vem trabalhando com a abelha na soja. Fiz um trabalho com o Flávio Faeda há 3 anos atrás. E aí agora, em contato com a Marion Compir, que é a madrinha do nosso projeto Guardião das Abelhas Sem Ferrão, me convidou para nós fazermos um trabalho com a soja. Nesse trabalho nós temos o Paulo Buffon, a Marion Compir e o Fernando de Quirinópolis, Fernando Cardoso. Nós teremos em torno de 1.250 colônias disponíveis para polinização da soja. Então essas abelhas estão sendo montadas exclusivo para polinização. Isso é um avanço na apicultura. O Zaldo está aqui para me corrigir se eu estiver mentindo. Não é grande não, é gigante. Por quê? A Marion, ela hoje na nossa região, não só na nossa região, que hoje ela está em Sinop, num congresso lá de agricultura regenerativa, ela é uma pessoa que está do lado do meio ambiente. E junto com o meio ambiente, nós estamos também com a polinização, se a gente conseguir mostrar, não temos que mostrar nada que a Embrapa já mostrou, mas agora em prática, nessas áreas, 3 regiões diferentes, Montevidéu, Quirinópolis e Paraúna, conseguindo ter um incremento de produtividade, nossa, é fantástico. Por que eu falo, nossa, é fantástico? Aumentar a produtividade sem derrubar a árvore é bacana, mas quando eu vou para a fazenda de um produtor, que eu vou ter abelha lá, ele tem que proteger minha abelha, correto? Sim. Eu não posso chegar e falar assim, olha, não vamos usar nenhum tipo de defensiva agrícola. Vai ter que se usar, porque a gente não pode mudar a roda. A gente só tem que ver que jeito que a roda roda melhor. Então vamos mudar o horário de aplicação com os mesmos produtos. Ter uma cautela ali, ter uma cartilha de boas práticas de apicultor e meliponicultor e produtor. Nós estamos em Carazinho, dia 26 agora, numa palestra sobre polinização. É onde que mostra essa junção entre apicultor e produtor de soja, ou produtor agrícola. Por quê? Só falta linkar as informações. Quando você tem uma comunicação fluível, você vai ter uma alta produtividade e proteger o meio ambiente. Se eu estou lá na Marion e o gestor dela vai mudar o horário de aplicação porque minhas abelhas estão ali no período floral, as abelhas nativas vão na flor da soja. Então, se eu não vou matar minhas abelhas, eu estou protegendo quais abelhas? Aí eu estou fazendo o que eu mais gosto, que é salvar as abelhas sem ferrão. Porque se eu mudei o horário de aplicação, se eu faço um ajuste que eu vou melhorar, porque eu tenho que dar um benefício para a fazenda. Então, se eu vou dar um aumento de produtividade para a fazenda e ainda vou melhorar a natureza, então eu consigo, com uma tacada só, literalmente matar 2 coelhos. Entendeu? E nós fizemos um programa sobre, né, Hugo Ataíde? Ia falar agora sobre esse episódio. A gente fez um programa com a Lígia Jung, ela que é produtora rural, produz soja, milho, lá no Paraná. Também trabalha com fruticultura. Super premiada, né? Super premiada nessa questão. E ela realmente reforça esse estudo da Embrapa. Inclusive você que tá ouvindo a gente e quer rever esse programa, vai lá, tá lá no nosso canal no YouTube, tá? A Lígia Jung. E ela fala dessa importância, ela, na prática, sentiu o aumento na produtividade da parte de soja dela, né? Ô Dares, vamos à nossa próxima participação. Vamos sim, Hugo. Vamos conferir juntos mais uma análise importante para o agronegócio com o nosso consultor de mercado, Enio Fernandes. Caríssimas, hoje nós vamos falar do milho. O milho que está colhido e armazenado na mão dos produtores rurais. Os senhores e as senhoras sabem que a colheita do milho terminou há 20 dias, 30 dias aproximadamente. Tudo colhido, os contratos já cumpridos, os produtores entregaram seus contratos, estão recebendo seu dinheiro, mas tem um grande volume de milho que ainda está na mão dos produtores que não foram a mercado ainda. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é: essa estratégia de segurar o milho foi positiva ou não? Caríssimas, para quem não tinha contrato, foi positiva, porque nos últimos 30 dias o milho chegou a subir 10%. Para quem tinha contrato, também foi positiva, ele cumpriu seus contratos, irrigou o seu caixa. E o milho que ele teve na mão, que ele não vendeu na hora da colheita, também subiu 10%. Em termos financeiros, a estratégia foi assertiva. Agora, os próximos passos serão muito importantes. O que os produtores devem fazer? Devem continuar retendo o produto? Ou devem aproveitar essa alta de 10% para colocar dinheiro no seu caixa? Essa resposta varia de produtor para produtor. Para quem não tem débitos, para quem não está pagando juros para segurar o produto, é uma estratégia. Para quem tem esse produto armazenado em silo bolsa, é uma estratégia. Se o produto está em um armazém de terceiros, é outra estratégia. Eu tenho o custo dessa operação.
Agora, se eu estou pagando juros e ainda está na mão de terceiros, a estratégia pode ser outra. Se você está capitalizado e não precisa vender esse produto, você pode ter outras opções de negociação. Agora, se você tem débitos a pagar nos próximos 60 dias e o seu recurso vem desse milho, a estratégia é outra. O que eu quero mostrar aqui nesse bate-papo, caríssimas, cada produtor, independente de onde ele está, ele tem uma realidade financeira, ele tem uma realidade de estrutura e ele tem uma realidade de caixa. O mercado é o mesmo produtor, pode estar na mesma região, mas as estratégias são completamente diferentes. Por isso que não se pode escutar uma palestra, escutar um comentário de mercado e tomar a sua decisão sem avaliar a sua real necessidade. Uma boa consultoria, ela precisa entender como você está posicionado. Ela não tem que entender se os preços vão subir ou baixar. Independe disso. Primeiro ponto é ver a saúde financeira do seu associado ou do seu parceiro, como está o fluxo de caixa dele, qual a taxa de juros que ele está tendo para carregar esse produto e aí sim montar uma estratégia para tentar encontrar melhores resultados financeiros para o seu parceiro. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Já pensou em transformar seu investimento em prêmios dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. É simples, a cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom e a cada R$10.000 um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha, ela começou no dia 30 de junho e vai até o dia 9 de abril de 2026. E o sorteio vai ser dia 10 de abril durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Continue conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Hoje o nosso tema em pauta é a importância das abelhas com os nossos convidados, Zaldo Calixto de Lima e Fernando Augusto Souza Floriano. Produtor, o segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo para que a planta consiga absorver os nutrientes disponíveis no solo e, assim, atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. A dica de ouro é: entre em contato com a Montical, representante Serra Fértil, pelo telefone, anote aí, 649 8406-1220. Vou repetir, 649-8406-1220 e confira as vantagens do nosso calcário. Bom, estamos na reta final já dessa edição do Boa Tarde Produtor. Esse é o momento onde a gente deixa os microfones da Rio Verde FM abertos para que vocês possam fazer as considerações finais. Levar a mensagem final aqui, a nossa audiência extremamente qualificada do nosso programa. Quero começar aqui com o Zaldo. Zaldo, diga lá. Bom, o Fernando falou aqui sobre o guardião das abelhas que leva nas escolas. Então, esse trabalho de educação, eu acho que é o principal que a gente tem que fazer para que as pessoas tenham conscientização das abelhas no nosso ambiente, né? Então, eu tenho certeza que você, Hugo, Adares, vai olhar diferente quando ver um zoado assim, estiver debaixo de um pé de manga florido, você vai ver que as abelhas estão ali. Então você vai ter um olhar diferente quando você estiver numa mata nativa, alguma coisa, você vai, se tiver flor, você vai ouvir as abelhas. Então, e isso também que o ouvinte, né, tenha essa conscientização do quão é importante as abelhas para nós, em tudo, na produção de alimento, no caso da soja, do milho, tudo que você tem produção, que é alimento que vai na nossa mesa, a abelha tem um pezinho ali. Então, e aí eu quero colocar aqui
algumas curiosidades que as pessoas vão até duvidar, mas depois pode ir pesquisar no Google, no GPT. Não Google. Em qualquer lugar elas vão falar realmente. Então, uma abelha, em toda a vida dela, ela consegue produzir 1 colher de mel. Caramba. Então, que a abelha mesmo, ela vive em média 45 dias só, né? Então, na vida dela, ela vai produzir 1 colher de mel. Ou seja, você para produzir 1 quilo de mel, as abelhas têm que visitar 4 milhões de flores para produzir 1 quilo de mel. Então, ou seja, cada pote de mel carrega uma verdadeira história de dedicação da natureza. E aí eu quero deixar aqui uma mensagem. Então, a apicultura não é só sobre colher mel, é sobre cuidar das abelhas e do meio ambiente e das pessoas. O Cerrado nos dá esse tesouro doce e natural. Cabe a nós valorizar e preservar. Quem prova do mel do Cerrado, prova também a essência da nossa região. Caramba, Zaldo, obrigado pela sua presença aqui. Que profundo, hein, Dari? Certamente eu vou passar a olhar assim agora as abelhas, o trabalho que elas fazem de uma maneira diferente. Não, é um tesouro doce, né? É bem isso mesmo. Muito bom, Zaldo. Muito bom. Fernanda, sua mensagem final aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Então, eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo e realmente é uma grande verdade. Quando a gente é contagiado, e eu não vou falar contaminado não, contagiado com as abelhas. Eu saio na rua olhando flores, né? Aí minha esposa falava assim, você é meio doido, né, meu bem? Eu acho que doido é eu de ter casado com você. Mas depois, quando você é apaixonado... É um olhar clínico, né? Quando você é apaixonado... o que você acabou de falar? Lá na minha casa eu tenho um bosque que tem flores, eu quero uma abelhinha. Então você já começou pelo inverso, você viu a mata. No nosso caso, que a gente começa a ser meliponicultor, que a gente pode criar abelhas sem ferrão na cidade... A gente começa a querer plantar uma árvore, cuidar do jardim do bairro, querer plantar uma árvore na porta da nossa casa, querer ter um jardim. Olha, gente, é muito bacana. Parece que a gente está querendo iludir alguma coisa aqui. Mas nós fizemos a palestra na Copem, aí colocamos as abelhinhas lá. A professora, que é a coordenadora lá, que ficou responsável pelas abelhinhas, ela me ligou e falou assim, Fernando, eu fiz um jardinzinho para as abelhas. Ou seja, a Copem já é uma escola muito bonita, tem as plantas, mas ela fez um jardim para as abelhas. Então, a gente começa a ter esse olhar diferente. Então, proteger as abelhas tanto com ferrão e tanto sem ferrão é proteger a humanidade. Então, lá nos Estados Unidos, cerca de 50% das abelhas já extinguiu da abelha com ferrão. As nossas aqui, nós estamos passando por um período crítico. Então, nós precisamos de mais apaixonados. Precisamos de mais pessoas que conheçam esse assunto, que entendam dele e que queira ou ganhar dinheiro com isso, ou ser só um hobby, igual o Zaldo, que é um hobby que ele já... Hoje, que nem ele falou, ele produziu 0,5 tonelada ano passado. Então, não é um hobbyzinho, né? E sem contar que a abelha sem ferrão é um tesouro, que, igual você falou. Um mel que custa R$700 o quilo, você está produzindo um grande tesouro. E o mel, principalmente das abelhas sem ferrão, é um produto vivo. Por quê? Ele tem micro-organismos. Por isso, quando ele é guardado no pote, o que você ganhou da jataizinha, tem que guardar na geladeira. Por quê? O mel da abelha sem ferrão tem mais de 25% de umidade. E pelos micro-organismos que tem dele, se você deixar ele fora da geladeira, ele vai fermentar. Então, para o pessoal que quer ter um pouco mais desse conhecimento, que quer aprender um pouco mais sobre abelhas sem ferrão ou com ferrão, pode nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, o TikTok, Guardião das Abelhas. E lá também nós damos consultoria para quem está querendo iniciar, o produtor rural que quer começar. Apesar que esse ano a gente deu uma freada, a gente vai ficar só com esses 3 produtores. Mas para o ano que vem a gente está aberto à conversa. Quem quiser... Quem for querer ter abelhas aí na sua lavoura, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar auxiliando vocês, conversando, explicando um pouco mais desse assunto, que é um assunto muito importante, é um aumento de produtividade e um aumento também em proteção às abelhas. Legal, Fernando. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. E Dari, só nos resta agradecer e nos despedir.
Sim, e assim que o Fernando levar as minhas abelhinhas em casa, eu vou contar pra vocês, tá? Tá feito o compromisso. Tá feito o compromisso. Fernando, Zaldo, muito obrigada pela participação de vocês conosco. Sejam muito bem-vindos. E sempre que vocês acreditarem que tem uma novidade, que tem alguma coisa pra divulgar, o nosso Boa Tarde Produtor está aberto para vocês. Fiquem à vontade para isso. Muito obrigada por hoje, pela aula sobre abelhas. Porque a gente vai começar a andar também olhando, nossa, tem uma abelha ali, tem outra ali. E o barulho numa florada é muito bonito, né? É muito bonito, muito legal. E a você, nossa audiência qualificada, muito obrigada por hoje. Continue conosco e até amanhã. É isso aí, Dares. Eu vou me despedir aqui agradecendo também do JP. JP, obrigado pelos serviços prestados aí, levando todo esse conhecimento na frequência 100.9 aqui no seu rádio. Obrigado aos nossos convidados, mas o meu agradecimento principal é a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!